primeira pergunta que se pode colocar a propósito da saúde mental dos adolescentes é, basicamente, quais são os fatores que acabam por interferir com esse equilíbrio que eles precisam de ter. Desde logo a adolescência, ou seja, há adolescências que são razoavelmente pacíficas e há adolescências que às vezes são tumultuosas. Começando pelo princípio, as transformações corporais em alguns adolescentes são montanha-russa. Tão depressa ficam muito pequeninos durante muito tempo, como às vezes ficam absolutamente transfigurados, com a pele rigorosamente sebácea, com imensas borbulhas e tudo mais. E um fator como esse é um fator muito sensível para o bem-estar de um adolescente. Depois, naturalmente, aquilo que se passa em casa, porque a escola vai pegar um bocadinho nas ondas de choque de tudo isso, mas de facto, haver um pai e uma mãe, porventura, a coabitarem, se for o caso, mas existirem não significa por inerência que aquilo que se passa dentro de casa seja pacífico. Às vezes, pelo contrário. Às vezes não é preciso haver grandes discussões, basta haver um ambiente pesado, digamos assim, e tudo isto se repercute e se reflete na maneira como o adolescente é adolescente. Depois a escola, inevitavelmente a escola com aquilo tudo que pede aos adolescentes. Às vezes pede este mundo e o outro, e quando pede este mundo e o outro, os adolescentes não sabem literalmente para que lado é que se hão de virar e passam a vida debaixo de uma tensão absolutamente fora do vulgar. Depois os grupos não são mais importantes que a família, longe disso. O diálogo no contexto da família é muito importante. Não que os pais devam estar à espera que sejam os adolescentes a tomar a iniciativa de falar, mas é muito importante que os pais muitas vezes ponham legendas, onde os adolescentes às vezes só ponham murmúrios e coisas desse tipo. Mas os grupos são importantes porque complementam um bocadinho tudo aquilo que se passa no contexto de uma família. E, de preferência, eu gosto muito mais quando os adolescentes saltitam de grupo para grupo, têm 2, 3 grupos diferentes. Das atividades escolares, aqueles que têm a ver com a atividade desportiva, os outros que têm a ver com a explicação, ou com seja outro tipo de compromisso que acabem por ter, mas quando eles saltitam de grupo em grupo, vão ficando mais versáteis, mais capazes de corresponder àquilo que de alguma forma eles esperam. E depois, inevitavelmente, o perfil que eles vão tendo, ou seja, a maneira como eles vão construindo uma identidade com tudo aquilo que é suposto. Às vezes os adolescentes são as pessoas que põem mais pressão sobre si próprios e, portanto, nesse contexto, inevitavelmente, quando uma escola exige mais e quando um adolescente ainda exige mais do que a própria escola, cria-se, num primeiro momento, uma atmosfera em que as notas começam a aparecer, depois há um limite a partir do qual fica tudo num sufoco e um adolescente vem por ali abaixo. Portanto, se nós tomarmos em consideração este tipo de fatores, começamos logo a ter em atenção aquilo que, objetivamente, não podemos menosprezar para que os adolescentes sejam tendencialmente mais saudáveis. Claro que às vezes os pais dizem assim, mas como é que eu hei de saber se ele está triste ou se está simplesmente deprimido, não é? A tristeza faz parte da vida. Eu tenho a ideia que os pais fazem sempre muito questão de dizer, não, meu filho é muito bem disposto, está muito bem com a vida, que é uma maneira de dizer, caso não tenha reparado, eu como mãe sou magnífica, o pai ainda melhor, e portanto os pais sentem-se um bocadinho em avaliação e não tem nada a ver com isso. Os adolescentes saudáveis precisam de estar um bocadinho em baixo, porque a vida não lhes corre bem, porque às vezes não se encontram, não se reconhecem no corpo, porque às vezes têm aquelas quesílias próprias dos grupos. Então os grupos de raparigas são sempre às vezes um bocadinho mais difíceis, porque de manhã elas zangam-se com a melhor amiga, à hora do almoço reconciliam-se entre lágrimas, uma hora da tarde já estão outra vez mais ou menos cheias de arestas por resolver, e este tipo de manifestações são saudáveis, absolutamente saudáveis num adolescente. Eles não são uma linha d'água, tão depressa estão exultantes, bem dispostos, seguros de si, como a seguir, se for preciso, estão metidos consigo. Um adolescente metido consigo é um adolescente tristonho, digamos assim. Episodicamente, nada nos preocupa, faz parte. Se os pais apanharem a bola, se forem capazes de pôr as tais legendas de que eu estava a falar ainda há pouco, ótimo, tudo se resolve. Mas quando um adolescente está metido consigo e por tudo e por nada reage como se fosse um vulcão em erupção, ou rebenta a chorar, e isto se dá com uma constância fora do lugar, aí
calma. Significa que ele já está muito desencontrado de toda a sua tristeza, mas não percam de vista um pormenor. Os adolescentes tristes são adolescentes saudáveis, faz parte. A adolescência, como se devem recordar, de vez em quando puxa muito para um adolescente. As transformações às vezes são muito aceleradas. Às vezes, meu Deus, são tantas solicitações ao mesmo tempo que uma pessoa não as acompanha a todas. Mas, cuidado, é muito importante nós também termos a noção de que um adolescente se sente sobretudo deprimido quando, perante estes saltos todos que vai tendo, saltos do humor, saltos sociais, saltos em relação às exigências que nós lhes colocamos, a certa altura sente que os pais, desculpem-me a vulgaridade, não pescam nada do que se passa com eles. Ou seja, a depressão é muito o resultado desta espécie de experiência de desamparo. Eles não conhecem, eles não sabem quem eu sou, não sabem como funciono. E uma coisa é os adolescentes dizerem isso como um desabafo circunstancial. Outra coisa é eles se irem sentindo progressivamente isso, porque primeiro vem esta atmosfera de desamparo, depois vem a depressão, tudo se resolve, não é preciso irmos logo medicar um adolescente. Primeiro é preciso percebermos exatamente como é que ele lá chegou, para que depois, com todo o bom senso, o ajudemos a sair daí. É claro que às vezes nós podemos perguntar, e a escola pode ter um papel importante na saúde mental dos adolescentes? Pode. Aliás, no meu entendimento, deve. Mas o papel da escola não deve passar por nós passarmos a vida a falar de saúde mental e fazermos muito pouco em relação a isso. Quando nós exigimos demais aos adolescentes, e notem, há escolas que exigem demais de facto, nós não estamos a contribuir para o equilíbrio emocional que eles podem ter, porque, como se compreende, há muitos adolescentes que são adolescentes à pressa, literalmente à pressa, que passam a vida numa correria sem fim, que quando saem da escola vão correr para as explicações, têm explicações demais até, e não param 5 minutos. E, portanto, nós estamos permanentemente a torná-los ansiosos, eles vivem debaixo de um stress, às vezes, sufocante, e depois deitamos as mãos à cabeça a dizer, o que é que se passa para eles estarem tão ansiosos? E, portanto, nós temos que lhes dar pontos de equilíbrio. Eu fico sempre muito preocupado quando, por exemplo, os pais, quando uma nota se constipa, os pais vêm de lá e dizem agora não vais ao futebol ou agora não vais à aula de balé, porque são coisas tão importantes como a escola. Aqui entre nós chegam a ser coisas mais importantes do que a escola. Porquê? Porque criam um contraponto onde estas exigências não estão ao mesmo nível e lhes dão espaço para se experimentarem com outra segurança que muitas vezes a escola não lhes dá. Às vezes os pais dizem assim, mas o meu filho não terá uma baixa autoestima, muitas vezes tem. Mas cuidado, a baixa autoestima, que parece uma espécie de epidemia atípica, que se vai observando por aí cada vez mais, resulta de quê? Do nível de exigência absolutamente exorbitante que nós colocamos sobre os miúdos. Eles têm que ser bons em tudo. Têm que ser bons na escola, têm que ser bons no futebol, têm que ser bons nas atividades extracurriculares. Bons. E ninguém é tão bom assim. Eles precisam de errar, de se engasgar, de terem os pequenos desastres que fazem parte da vida, porque, no fundo, nós criamos esta ideia de que eles são tanto melhores filhos se tiverem mais sucesso, e nada na vida é assim. O sucesso não é uma conquista descartável, é qualquer coisa que se faz a longo prazo, e nós às vezes baralhamos tudo. Baralhamos o sucesso das notas e o sucesso das aprendizagens e sejamos razoáveis. Nem sempre quem tem melhores notas tem melhor aprendizagem e, portanto, temos que os aliviar um bocadinho de tudo isso. Evidentemente que se nós os vamos esticando, eles passam a vida num certo nervoso miudinho. Claro que se depois andarem permanentemente em termos de redes sociais, se os pais não forem uma entidade reguladora, como têm de ser, quando se trata de, por exemplo, não permitirem que o telemóvel durma com eles. Porque muitos adolescentes estão a trocar mensagens ou a jogar em grupo até altas horas da noite e depois vão dormir nas primeiras horas da manhã e, portanto, às vezes os pais podem ter um papel importante a esse nível. Mas agora reparem, há uma outra epidemia atípica que anda por aí, epidemia atípica entre aspas, como compreendem, que é um bocadinho das crises de pânico. Agora, todos os adolescentes têm uma crise de pânico. E sejamos razoáveis, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós os ensinamos a controlarem-se. Eles precisam de ser um bocadinho parvos e às vezes não são. Precisam de ser um bocadinho exagerados e às vezes não são. Precisam de chegar a casa e às vezes pisar o risco
e nós não lhes damos muito esse espaço, precisam de falar e eles falam muito pouco, não porque não queiram, mas porque os pais não se escutam como deviam e, portanto, há ali um limite em que este stress todo, esta ansiedade com que eles vivem, funciona como uma espécie de balão que vai enchendo, 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 enchendo e depois há uma gotinha de água que faz com que eles venham por ali abaixo e tenham literalmente qualquer coisa de muito semelhante a uma crise de pânico. O primeiro sinal desse coloridozinho são aqueles adolescentes que sabem tudo quando preparam as coisas para um teste, os próprios professores reconhecem que eles sabem e depois chega a altura de estarem para golo, ficam num ai Jesus e falham perante os conhecimentos mais básicos. Às vezes esses adolescentes passam por distraídos, não são, não senhor. São só adolescentes que ficam numa aflição muito grande e o que é mais grave é que ficam numa aflição uma vez, duas, três, depois entra a escola e os professores todos a porem ainda mais pressão sobre estes adolescentes e às vezes esta aflição é uma bola de neve que depois dá uma grande, grande dor de cabeça e portanto, por favor, não façam isso. Muito bem. Aqueles adolescentes que chegam à altura de irem para o recreio, nunca percebi porque é que os alunos podem estar de telemóvel na escola, mas um dia, numa escola melhor, eles não têm que estar de telemóvel nos recreios, antes pelo contrário, mas há adolescentes que à boleia do telemóvel ficam literalmente à margem de todos os grupos. Não fazem isso um dia, uma semana, fazem-no sistematicamente. É um sinal de alerta. Por favor, não deixem que isso se passe. Por outro lado, reparem, há aqueles adolescentes que parecem carregar o mundo às costas, sempre muito pesados, sempre muito soturnos, sempre muito sisudos, zangados mesmo. E isto como se, no fundo, em vez de tudo aquilo que às vezes está um bocadinho fora do lugar na adolescência, parecessem carregar não sei quantas nuvens negras em cima da cabeça. Se for sempre assim, por favor, estes adolescentes precisam de ser ajudados. Ajudados, deixem-me só chamar a atenção para isso, ajudados não significa que sejam interpelados na aula, que qualquer professor seja capaz de o fazer, mas há um professor que de algum modo tem uma relação privilegiada com um desses adolescentes, bom, essa pessoa certa para durante 10 ou 15 minutos trocar ali umas palavras e ajudar muito um adolescente. Os adolescentes que são invariavelmente irreverentes, que viram uma aula do avesso e fazem isso uma vez, duas, três, mas são insolentes, não são só, enfim, malandrecos, como às vezes os adolescentes precisam de ser quando se picam, quando se espicaçam uns aos outros. Estes adolescentes um bocadinho insolentes, obviamente, não podem ter, enfim, um certo cuidado excessivo por parte da escola, porque estes adolescentes às vezes dão nestes sinais uma manifestação de que está tudo mal na vida deles e às vezes ficam tão invejosos que haja miúdos que vivam descontraídos com a família, com as notas e com o resto da escola, que estão sempre a pegar. E, portanto, os episódios de bullying repetidos são muito preocupantes. E cuidado, porque os episódios de bullying não se manifestam tanto hoje por uma ferida mais feia que se fez quando se andava a jogar futebol ou por outras coisas do género. São aqueles grupinhos que se organizam, que depois excluem alguém habitualmente mais sensível ou mais frágil e que o excluem de tal forma que não está nos momentos dos grupos, que de algum modo não está nas festas de aniversário e que muitas vezes é satirizado no meio de um grupo do WhatsApp e isto as escolas falham redondamente. Estes miúdos que às vezes fazem isso têm muito boas notas, às vezes têm nomes de família um bocadinho pesados e as escolas são condescendentes quando de facto partem do pressuposto que os alunos mais vulneráveis de um ponto de vista social são aqueles que são mais vulneráveis de um ponto de vista mental. Esqueçam, não é verdade. A saúde mental é das coisas mais democráticas do mundo. Bom, existe em todas as classes sociais, em todos os estratos socioeconómicos e a perturbação mental também, evidentemente. Finalmente, é normal que quando nós dizemos a um adolescente, olha, vais precisar de consultar alguém, eles se sintam absolutamente ofendidos, porque eles continuam a achar aquilo que se calhar nós às vezes também achamos, que consultarem alguém que os ajude é terem um professor
a mãe ou o pai a dizerem tu não estás bom da cabeça, estás para lá de maluco e outras coisas do género, que faz com que os adolescentes fiquem muito ofendidos com toda a razão. Estes pequenos desequilíbrios que fazem parte da vida não são tão assustadores assim, fazem parte da vida. Se nós os usarmos como deve ser, são fatores de crescimento. Se nós os varrermos para baixo da mesa, são fatores que, no fundo, a curto e a médio prazo se viram contra os adolescentes e, portanto, só estamos a complicar o que, de forma bem sensata e gerido de uma forma equilibrada, pode ser indispensável para que eles aprendam a crescer melhor, mais saudáveis, sem que, contudo, sejam, que fique claro, uma linha d'água. Os adolescentes que não partem um prato, os adolescentes muito parados, que parecem adequar-se a tudo e a mais alguma coisa, que são adolescentes de que as escolas tanto gostam e que têm às vezes bolas verdes no comportamento e outro tipo de coisas, são às vezes os adolescentes que mais nos preocupam, porque depois quando explodem quase com efeitos especiais e desmoronam logo a seguir, como aliás a vossa experiência de professores já percebeu em muitas circunstâncias com estes miúdos. Lei Educação, um ponto de encontro.